Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda, em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos, paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse: levanta-te, pega na tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado. Pegou na sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso, os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado, não te é permitido carregar tua cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou disse: pega a tua cama e anda. Então lhe perguntaram: quem é que te disse, pega a tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, rádio-ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Então, a primeira leitura de Ezequiel, famosa aí, 47, né? Capítulo, é aquela em que o profeta tem uma visão de água saindo do altar para o leste, oriente. E essa água crescia aos poucos, né? Primeiro chegava nos tornozelos, depois andava mais um pouco o joelho, depois a cintura, e depois não podia mais atravessar, a não ser a nado. Então, aqui já é uma profecia desse sacrifício de Cristo, de 2000 anos atrás, que se faz presente. O mesmo, né? E daqui jorra também sangue e água que sai da costela de Jesus, que é a igreja. O batismo e a Eucaristia são os sacramentos que vão sempre dando vigor. Onde passa a água, gera vida. O mundo jaz na mão do demônio. O mundo fede morte. A vida está aqui, no altar do sacrifício de Cristo, porque Ele foi o único que venceu a morte. Quem não vem é morto, mesmo que ande como um zumbi pelas ruas, é uma pessoa morta, é uma alma morta, só aqui da vida. Se nós fôssemos fazer uma analogia também com a água no tornozelo, e joelho, cintura, seria aquelas pessoas que vêm com o coração aberto para serem mudados. Primeiro você tem um controle muito da sua vida, tornozelo, depois você já começa a ficar meio bambeando no joelho, depois cintura, até que você tem que nadar, até que é Deus que te abraça. Você é conduzido pela água. Muita gente não quer. Isso aqui, ele caminhava, né? Isso aqui são pessoas que avançam para águas mais profundas. São aquelas pessoas que têm sede de viver mais profundamente este mistério.
Você pode muito bem vir até a missa diária de rotina, mas você pode vir cada dia pedindo para Deus para te mostrar o mistério que está no altar. Faça que eu veja, Senhor, né? Que eu veja, assim como tantas pessoas, claro, não é obrigado a vir com visões místicas, como alguns já viram. Alguém já viu vários anjos ao altar, minha mão sangrando, Nossa Senhora atrás. Mas, mesmo que você não veja assim, mas que você veja com os olhos da alma, né? Que na hora da consagração, a milícia celeste está aqui, os anjos de joelho, porque é um evento que rasga o céu. O eterno toca o tempo. O eterno toca o tempo. Por isso que é o mesmo sacrifício de 2000 anos. O ofertório, você entrega a sua vida, né? Não mais os bezerros, os cordeiros que estavam ali, mas a sua vida, que será lavada no sangue do cordeiro, um sangue eterno, e água, né? Então, o batismo e a Eucaristia. E depois no Evangelho a gente vê, aqui entra uma coisa que nós temos que aprender com a fé católica. O que é contado aqui, desses doentes que ficam nos cinco pórticos, é uma cultura pagã, de uma divindade de cura. O nome é meio estranho, é Asclepios Serapis, uma divindade de cura. Então, era algo de cultura pagã. A questão do anjo agitar a água era um pouco de lenda popular. Então, aqui, Jesus chega e não joga fora a cultura pagã. Ele eleva para algo mais profundo. Você quer ficar curado? Ele não fala assim, que bobagem, vocês ficarem crendo nessas divindades pagãs que não existem. Só eu, não, ele não fala isso. Ele entra dentro da história do doente e cura-o de outra forma. Isso por que eu estou dizendo? Essa semana eu atendi um jovenzinho e ele disse assim, e as outras religiões? Não existiam antes de Cristo? Nós não somos católicos porque Portugal trouxe o cristianismo para nós? E se nós tivéssemos nascido em outro país? Por que o cristianismo é... Bem, vejam só, existem religiões muito mais antigas do que Jesus, claro, budismo, muitas vezes religiões, o próprio hinduísmo, taoísmo, confucionismo, que já vem de muitos anos. Agora, nós temos que diferenciar a busca de Deus pelo homem, que se chama religião, de religare. O homem busca a Deus desde sempre. Por quê? Porque o nosso anseio de viver feliz para sempre, ninguém consegue saciar por si só. Então nós buscamos algo maior, de acordo com a cultura local. O hinduísmo, de acordo com a sua cultura, o budismo, né? Apesar de que Buda não é Deus, Buda é só um exemplo de quem chega no Nirvana ali, né? Os índios no Brasil, eles buscavam algo que sacia os seus anseios. Como os índios eram muito rudimentares, quem eram os deuses para eles? Os fenômenos naturais, né? O trovão, o sol, aquilo que eles não tinham apesar que em Roma também, o sol era um deus pagão, né? Então, existem centenas ou até milhares de religiões antes da vinda de Cristo. Porque o homem busca Deus desde sempre. Os
os que estudam evolução para descobrir quando que aquela espécie teve inteligência. Não é pelo uso de utensílio, porque tem macaco até hoje que pega alguma coisa e quebra um coco. É pela capacidade de fazer cultura. Repito, os evolucionistas que estudam comunidades, civilizações, eles avaliam a inteligência, quando que foi infusa a inteligência? Quando há uma capacidade de fazer cultura. E adivinha quais são os sinais que eles procuram para saber se há capacidade de fazer cultura? Sinais religiosos. Enterrar mortos, cultos, né, a deuses. Então, a religião está no homem desde quando ele existe com inteligência. Isso vai contra Karl Marx, que diz que a religião é uma supraestrutura colocada fora. Não, a religião está dentro do DNA do homem. Então, é verdade, existem inúmeras religiões. As religiões dos mitos gregos, bem antes de Cristo, né? A mitologia grega. Agora, Jesus Cristo não é uma simples religião. Quem é Jesus Cristo? Deus, que vem ao encontro do anseio do homem em todas as religiões. Antes de Cristo, é verdade, várias civilizações já buscavam Deus, mas nunca, antes de Cristo, Deus desceu à terra para responder aos anseios das religiões. Entendeu a diferença? A Igreja Católica nunca desprezou a busca de Deus pelo homem. O que ela sempre fez foi, pelo menos a Igreja Santa, né? Claro que os membros da igreja fazem besteira, alguns. Mas ela sempre deu sentido à busca que cada um faz. Tanto é que tem em Roma e em outros lugares, templos católicos com um chão com deuses pagãos. O próprio Panteão em Roma tem ali, era um templo pagão, dedicado ao Deus Sol, e a igreja diz, esse Deus Sol de vocês é Cristo. E aí ela criou uma capela lá dentro. Lá no Castel Gandolfo do Papa, a casa de verão do Papa, que agora virou museu, no jardim do Castel Gandolfo, tem estátuas de Netuno, que são da mitologia grega. Por quê? Porque a igreja dá um sentido, a mitologia ensina algo humano, e a igreja dá plenitude àquele sentido. Aqui, Jesus chega, já tem uma cultura pagã, e Jesus chega e dá outro sentido. Como? Jesus viu deitado, e sabendo que estava doente, disse-lhe, queres ficar curado? E o doente respondeu, Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina. Né? E Jesus diz, levanta-te. Então, agora é o próprio Deus que vem à busca daquele homem, na cultura pagã. É Jesus que dá outro sentido àquela busca, uma busca mais plena. Também existem exegetas que fazem aqui, que eles ligam os 5 pórticos aos 5 livros do Pentateuco. Seria Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, certo? Esses 5, que é a lei mosaica, a lei de Moisés. E quanto tempo que ele estava doente? 38 anos. 38 anos você vai encontrar em Deuteronômio 2,14. Depois você vai em casa. Que é o tempo que o povo ficou no deserto para chegar até a terra prometida. Então, em outras palavras, a lei de Moisés não é capaz de dar a vida como Jesus. Então, Jesus é como se chegasse já o céu, o reino dos céus está ali, chegou.
Todas as buscas humanas agora têm sentido em Cristo. Ou seja, o cristianismo é a única religião em que Deus entra na história e dá a cara para bater. Porque nós temos os evangelhos e vários livros e vários relatos históricos. No século XIX, vários escritores, filósofos alemães, principalmente, mas também de outros, Inglaterra, tentaram provar que Jesus não é Deus. Nunca conseguiram. Nosso Deus entrou na história, não acha túmulo dele. Um dia aí, alguém achou os ossos de Jesus e Maria Madalena. Aí um amigo meu, médico, agnóstico, esses agnósticos é preguiçoso de estudar, né? Morre de preguiça de estudar. Aí fica agnóstico. Ele disse, e agora? Como é que vai ficar vocês? Eu falei, ficar o quê? Porque achou os ossos. Eu falei, não são os ossos de Jesus. Mas e se for? Não são os ossos de Jesus. E se for? Eu falei, vai lá estudar também. Vai lá pesquisar. Passado algum tempo, adivinha a boa notícia? Não eram os ossos de Jesus, não é? Tentam de tudo. Então, o nosso Deus entrou na história. A nossa religião não é uma simples religião. É a resposta a todas as religiões. Por isso que existem, sim, religiões anteriores a Cristo. Mas existe só uma em que Deus entra na história e se coloca capaz de ser estudado. Prova que Jesus não é Deus, que eu mudo de religião.